Eu tenho certeza que você já ouviu falar de COI, mas você sabe o que é um COI? Como é que ele funciona? No vídeo de hoje eu vou desmistificar o famigerado COI e aí você vai entender se ele é um bom investimento ou uma grande furada. Olá investidor, bem-vindo de volta ao nosso canal de educação financeira. Sem mais delongas, COI, Certificado de Operações Estruturadas. Nome muito bonito para uma operação maravilhosa. Ou não. Existem diversos tipos de COIs no mercado com diversas instituições financeiras como emissoras, tanto corretoras quanto os grandes bancos. Normalmente, o COI é uma estrutura que combina características de uma operação de renda fixa com uma operação de renda variável. Então, normalmente o COI ele pega um pedaço do recurso e aplica em ativos de renda fixa, que muitas vezes é o que oferece o capital protegido, e outra parte dos recursos em operações de renda variável, como opções, por exemplo. Então, nesse caso, você tem o capital protegido até o vencimento, ou seja, o que você aplicar no COI, o seu principal, ele é protegido no vencimento, independente do que aconteça com o mercado, e a possibilidade de outros ganhos em outros ativos, como ações, commodities e outras coisas. Então vou dar um exemplo prático de um COI que eu peguei hoje aqui na plataforma que eu trabalho. Ele é um COI de 5 anos e ele paga 65% no período todo de remuneração mínima ou um índice de commodity. Então, se no vencimento o índice de commodity desse COI estiver valendo acima do valor da data de emissão do COI, esse investidor vai ganhar 65% mais essa variação. Se esse índice estiver abaixo do valor da emissão, ele vai ganhar de forma garantida os 65%. Existem outras opções, que é até mais comuns, que é você ter, por exemplo, o seu capital investido garantido no período, mas sem nenhuma remuneração mínima, como nesse caso prático e real que eu dei agora. E também no índice você tem às vezes multiplicadores. Então você pode ter um COI de bolsa americana, onde se o índice da bolsa estiver acima do índice na data de emissão, você ganha 2 vezes ele é alavancado. Mas se ele estiver abaixo ou igual, aí você só tem o teu capital protegido sem nenhuma rentabilidade no período. Um exemplo mais recente que eu tenho visto de COIs são os chamados Bond Repack. E ele está na estrutura de COI porque ele é uma operação estruturada, mas é diferente desses exemplos que eu dei. Basicamente, no Bond Repack, a instituição emissora do COI, ela compra um bonde de uma empresa no exterior, faz um swap desse bonde para uma operação de inflação mais uma taxa pré-fixada ou só uma taxa pré-fixada, e no vencimento você tem essa rentabilidade. Ele é muito mais próximo de uma renda fixa. E nesse caso, existem os COIs Bond Repack com pagamento de cupom, ou seja, você tem pagamento em alguns períodos, normalmente semestral, com a amortização no vencimento, ou os Bond Repacks Bullets, onde você não recebe nada ao longo do período, você tem todo esse acúmulo de juros e amortização na data de vencimento. Ok, mas onde é que está a pegadinha? Por que falam tão mal do COI? Bom, primeiro é importante, a maioria não tem a menor ideia de como funciona um COI e apenas repete bobagem. Então entendam isso. Mas sim, tem muito COI ruim no mercado e principalmente muito mal vendido. E aqui eu vou ser bem direto, por que mal vendido? O COI normalmente ele paga uma remuneração elevada na cabeça para quem vende o COI. Então, como o COI normalmente é uma operação de longo prazo, a remuneração que é paga é sempre na cabeça, ela tende a ser mais alta do que investimentos de prazo mais curto. Assim como qualquer outra renda fixa de longo prazo, a remuneração acaba sendo maior. E aí, a pessoa que vende o COI tende sempre a fazer uma alocação inadequada para ter uma remuneração maior. Por que inadequada? Inadequada em tamanho, onde você desequilibra o quanto você deveria colocar naquele COI, e inadequada em prazo. Muitas vezes são pessoas que não deveriam fazer operações de prazo tão longo. Então, o problema, na maioria das vezes, não é o COI em si. Mesmo existindo muitos COIs ruins, existem também muitos COIs interessantes, principalmente os Bond Repacks. Mas não é o COI em si que é ruim, e sim o tamanho da alocação e o prazo. Isso é que é o inadequado. Ok, então eu não vou fazer COI nunca. Calma.
Como todo investimento, existem vantagens e desvantagens. Num bom COI, você pode ter acesso a estratégias muitas vezes não disponíveis para a pessoa física, principalmente na questão do prazo. Os prazos para a pessoa física normalmente são mais curtos em opções, em operações mais estruturadas. E no COI você consegue fazer uma coisa de mais longo prazo. E também nos Bond Repacks, você acessar produtos que têm taxas bem interessantes lá fora, mas numa operação aqui no Brasil com uma remuneração em reais. E no lado das desvantagens, eu vou citar uma que ela é fundamental e é a raiz da maioria dos problemas que eu vejo quando se fala de COI, que é a liquidez. O COI não tem liquidez. Isso significa que você não vai conseguir resgatar o seu dinheiro antes do vencimento. E como eles são sempre operações de prazo um pouco mais longo, é importante ter atenção. Ah, mas a corretora fala que vai dar liquidez no COI na saída. Ok, ela vai. Corretora ou banco, você consegue, mas você consegue com um deságio enorme. Então, não adianta ela falar que vai dar liquidez e te colocar um deságio de 20%, 25%. É melhor falar que não tem liquidez. E essa é a grande desvantagem do COI. Eu vou repetir. O COI não tem liquidez adequada. Mas muita gente fala também que não vale a pena você entrar no COI porque é melhor você mesmo montar aquelas operações. Como eu falei, a questão do prazo. Se for de curto prazo, sem dúvida, o investidor pessoa física tem acesso a estruturas de opções e de renda fixa para montar uma operação muito próxima do COI, principalmente se forem ativos aqui do Brasil. Até ativos internacionais, hoje é possível você fazer bastante coisa. Mas a verdade é que em operações mais longas, a pessoa física não consegue ter liquidez, somente os institucionais. Então, nesse caso, pode sim fazer sentido operar através de um COI. Então, em resumo, o COI é um bom investimento ou uma grandíssima furada? Depende. O mais importante de tudo é que ele esteja bem dimensionado, representando um percentual pequeno da sua alocação, dado que é um ativo sem liquidez e de prazo longo, e este prazo longo também, obviamente, tem que estar adequado à sua necessidade de liquidez dentro da composição da sua carteira. Mas sim, eventualmente, o COI pode ser uma boa ferramenta de diversificação, principalmente nesses COIs chamados de Bond Repack. Esses têm bastante coisa interessante. E aqui, para fechar, uma provocação. No modelo de assessoria de investimento com FII fixo, não existe remuneração pela venda do COI. Toda a remuneração que seria paga para o assessor de investimento é devolvida para o cliente. O seu assessor de investimento já falou com você sobre o FII fixo? Se o seu gerente de banco oferecer um COI, será que não é porque isso paga uma boa remuneração para ele? Entende que tem sempre esse conflito de interesse? Questione o seu gerente, questione o seu assessor de investimento, entenda mais sobre o modelo de FII fixo. Eu deixei aqui na descrição um vídeo que eu gravei explicando exatamente como isso funciona. Já sabe, se você gostou do vídeo, clica no botão curtir e, por favor, se inscreva no canal.